Como anda o seu sono? A qualidade de sono é fundamental para a gente garantir uma boa qualidade da nossa saúde e poucas pessoas têm o privilégio de ter um sono reparador. Como que a gente consegue avaliar se nossa noite foi tranquila, valeu a pena, cumpriu com o seu propósito? É avaliando a maneira com que a gente acorda. Se a gente acorda bem, com disposição, se a gente acorda sem dificuldade, principalmente com a claridade, com os primeiros raios de sol, sinal que a gente cumpriu bem com o nosso ciclo circadiano. É nesse momento, quando a gente consegue alcançar o sono REM, que é a fase de reparo, é a fase de produção dos hormônios que deixa a gente pronto para o dia seguinte, que a gente consegue ter essa qualidade, avaliar essa qualidade de sono. Se a gente acorda cansado, fadigado, brigando com o despertador, implorando por mais 5 minutinhos, 10, 15, é porque a gente não conseguiu, independente do número de horas dormidas, alcançar essa fase REM. Nosso sono é feito em ciclos. A gente é capaz de dormir horas e horas numa fase superficial. Se isso acontecer, seu sono não teve qualidade. Então é muito importante a gente saber que não é o número de horas dormidas, e sim o quanto a gente conseguiu oscilar nos ciclos, chegando na fase REM, que é a fase de produção dos hormônios reparadores da nossa imunidade e do nosso metabolismo. Tem um período de horas que a gente sugere, que é de 7 a 8 horas. Nesse período a gente consegue ciclar ao ponto de produzir uma quantidade satisfatória desses hormônios. Agora, menos que isso, compromete um pouco. Muito mais que isso, é uma necessidade um pouquinho exagerada de compensar o que não foi atingido nesse ciclo, nesse intervalo de 8 horas. Então, por isso, a análise de como a gente acorda pela manhã é muito importante. E um sinal de que não está dormindo bem são aquelas pessoas que precisam de 12 horas para dormir ou que referem que dorme igual uma pedra, que não acorda durante a noite, mas acorda se arrastando. Isso não é legal. E quando a gente fala da situação de conseguir emagrecer dormindo, é porque à noite, nesse ciclo, nessa fase REM do sono, a gente produz os nossos hormônios anabolizantes, aonde a testosterona é um grande representante deles. E o que a testosterona faz? Ajuda o metabolismo a consumir a nossa gordura como fonte de energia e foca na parte muscular, melhorando não só a hipertrofia como o tônus. Então isso pode acontecer sim. Um outro hormônio fundamental produzido nessa fase, nesse ciclo, é o GH, conhecido como hormônio de rejuvenescimento. Esse hormônio na infância, ele ajuda no crescimento e estatura das crianças. Nós adultos, ele ajuda a remodelar nossas células. Ele identifica quem está mais antigo, quem está mais velhinho e precisa ser substituído. E traz células novas em todos os parâmetros do corpo. Célula óssea, célula vascular, célula muscular. Por isso que a gente considera que essa fase é importante para todo o reparo imunológico e metabólico. Tem um hormônio muito importante que a gente não pode deixar de falar, a melatonina. A melatonina, ela é produzida pela nossa pineal, uma glândulazinha que e a ação da melatonina é ajustar o ciclo circadiano, que é o do sono e vigília. Ou seja, o nosso corpo foi feito para repousar na ausência de luz. E que luz é essa? A luz solar. Basta a gente lembrar dos homens lá na Idade da Pedra, como que eles viviam. Assim que o dia amanhecia, que vinham os primeiros raios solares, eles saíam das cavernas e iam caçar, pescar, colher. E quando o sol se recolhia, ele também se recolhia, respeitando esse ciclo do sono e vigília, que foi como a nossa máquina foi preparada para funcionar. Só que hoje em dia a gente não está mais respeitando isso. É carro, televisão, computador, celular.
São muitas luzes artificiais e o nosso cérebro está ficando confuso. Ele não sabe quando a gente precisa descansar e quando a gente precisa estar acordado, ativo para produzir. E um dos grandes problemas que a gente tem é o péssimo hábito de dar uma olhadinha no celular antes de dormir, ou o computador, ou a própria televisão, porque são luzes que estimulam diretamente o nosso cérebro, dando comando de ação. O nosso cérebro acha que é luz solar, acha que a gente precisa estar ativo, trabalhando e inibe todos aqueles hormônios que servem para nos acalmar, para nos preparar para o sono. E o principal deles é a melatonina. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Até para uma qualidade de sono, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de alguns rituais. Um deles é programar o horário de dormir e o horário de acordar, para que isso não varie, para que a gente durma sempre no mesmo horário, com planejamento de acordar sempre no mesmo horário. Esse ritual já vai causando uma programação cerebral, o teu corpo já vai se acostumando, já vai entrando nesse ritmo. Outra coisa, por que não uma leitura, uma música mais suave, alguma coisa que te acalme um pouco mais. Isso antecedendo mais ou menos 2 horas do horário que você se planejou para dormir. Planeje sua agenda também, até umas 2 horas antes de dormir no máximo. Senão você vai deitar ainda preocupado com as atividades do dia seguinte, sem conseguir relaxar. Os chás naturais ajudam muito. Chá de camomila, capim-limão, erva cidreira, são chás naturais, maracujá, que ajudam a relaxar, a acalmar numa temperatura mais tranquila, os chás mais aquecidos. Todo esse ritual vai nos favorecendo, vai preparando essa máquina para esse momento. Então, se você tem problema de insônia, seja ela dificuldade para começar a dormir ou acordar no meio da noite, ou um despertar muito prematuro, tenta abraçar essas dicas, tenta fazer esse planejamento e fique de olho em todas essas situações, porque a qualidade do sono é apenas um dos 5 pilares de uma saúde íntegra. Precisamos cuidar da alimentação, precisamos nos movimentar, não podemos ser sedentários, precisamos ter o controle das nossas emoções, controle de ansiedade, precisamos estar de olho nos nossos hormônios, não esperar que eles apenas desapareçam e caiam de uma vez só. A gente tem que estar de olho não só na reposição, mas na modulação hormonal, que é adaptar o hormônio com o nosso estágio de vida, com o nosso momento, com a nossa idade e a nossa qualidade do sono. Se a gente não oferecer ao nosso corpo o momento e a condição de reparo metabólico e imunológico, vamos somar um dia após o outro, arrastada, sem energia, cansada, fadigada, sem memória, e assim não tem como ter uma saúde na altura que a gente merece. Essa é a nossa dica de hoje. Eu tenho certeza que vai te ajudar em muitas possibilidades. Eu tenho certeza que você conhece alguém que mereça ter o conhecimento dessas dicas. Curta o nosso canal, compartilhe e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque você tem que estar a par de todos os assuntos novos que estão por vir. Te espero no próximo encontro.